Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, né? Boa noite a todos vocês. Hoje eu quero falar uma palavra, tá? Gostaria de falar uma palavra com todos vocês, uma reflexão, claro. Uma reflexão para a palavra, mais uma reflexão. Se encontra em Apocalipse, capítulo 10, versículos de número 9 ao 11. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Todos nós estamos aqui. Também vocês também por estarem aí. Então, que agora, nesse momento, o Senhor venha fazer esse presente conosco e nós venhamos a falar dele, nós venhamos entender do Senhor e que você também venha entender da palavra do Senhor. É interessante. Vamos lá, vamos começar? Versículo 9. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E o 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago se tornou amargo. Certo? 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos lá. Então, Senhor, né, primeiramente, nós vemos aqui, está na presença do Senhor, que o Senhor vem estar presente nessa palavra também, que o Senhor venha falar tudo aquilo que o Senhor queira dizer, que não venha ser aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Seja como for, Pai, entregue a palavra do Senhor como o Senhor desejar. Amém. Vamos começar pelo começo. Apocalipse é um dos livros que fala sobre significados. Então, né, sobre significados, ela fala muito sobre castiçais, que significam igrejas, sobre também as taças, que significam também algo derramado sobre as igrejas, né? Anjo, pastores das igrejas. Então elas são algo que bem significado, bem significativo. Então, Apocalipse você pode ler, quando você for ler, é meio difícil de compreender, se você olhar pelos olhos humanos, é claro. Mas aos olhos de Deus Deus ele te faz entender bem compreensível mesmo. E aí foi isso que Deus nos fez, né? Versículo 9, ele fala sobre o anjo. Ele fala assim, olha: depois o anjo dizendo me disse: toma desse livrinho. O livrinho do Senhor é a Bíblia. Então vamos pegar o seguinte. Pensa que Deus, Jesus, anjo, ele está te entregando um livro, ele está te entregando a Bíblia, ele está te falando algo. Falou: toma e o devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Ele está ainda te falando como será ainda se você vai receber nos seus primeiros momentos. Sabe por quê? Porque doce como mel e amargo também ao teu estômago. Aí a gente vai entender. A palavra do Senhor, ela tem sempre esse algo, ela tem sempre essa referência sobre a palavra ser doce. A Bíblia ela vai trazer sobre a palavra ser doce para nós, a gente vai receber com maior doçura, com maior alegria, maior zelo. Vai ser bom no momento, no primeiro instante. A gente recebe a palavra, receber ao ouvir. Você também deve estar recebendo e ouvindo na maior alegria. Só que aí quando o Senhor fala assim: tudo que você leu, vai lá e pratica. A palavra que você leu hoje, ela fala para nós: ameis uns aos outros, inclusive ao teu inimigo também. Ela vai querer que você não só apenas leia, mas também que pratique isso também. O difícil é aí que torna amargo. Por que amargo ao meu estômago? O estômago é o meu interior, porque a minha boca está ficando boa, está ficando doce. Eu estou falando palavras, pode ser belas, pode ser aquilo. Eu estou lendo palavras, eu estou engolindo a palavra do Senhor, estou devorando a palavra do Senhor. Para mim está sendo bom um certo momento que eu estou devorando a palavra do Senhor, que eu estou comendo. Aí quando começa a chegar ao meu interior, começa a ser amargo. Por quê? A gente não aceitou completamente. A gente tem dois significados. Duas expressões que nós podemos dizer. A primeira é sobre aquela pessoa que não aceita os planos de Deus. Não aceita nem como princípio doce, nem devora, nem quer. Então a gente tem essa primeira pessoa que não aceita o princípio de Deus. Aí nós temos a segunda pessoa, que é a pessoa que aceita Deus, aceita os princípios, aceita a palavra, porém não pratica. Temos duas pessoas aí, com resultados totalmente iguais. Tá? Por quê? Eu não quero o Senhor, eu não quero a palavra do Senhor, primeira pessoa, não quero Deus, de maneira nenhuma. Quero viver minha vida, quero fazer minhas coisas, quero fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer ainda. Eu sou muito novo, tenho que fazer a minha vida. Tenho que viver mais um pouco, né? Eu quero fazer isso, beleza. Aí então essa é a primeira pessoa. É a primeira pessoa. Ela não recebeu do Senhor. A palavra não se tornou doce para ela e também tampouco se tornou amarga para ela. Por quê? Amarga já era, porque ela não quis aceitar o Senhor.
Então, quando a palavra do Senhor fala é amarga para o estômago, aquelas pessoas que não querem aceitar o Senhor é amarga. Porque em tudo na Bíblia, em tudo que vem sobre Deus, a pessoa que não quer Deus enxerga como errado. Então, e ela vai enxergar sempre a palavra como se fosse para ela. Certeza que algumas pessoas, algumas sim, algumas não, ao ler essa palavra e ao ouvir também, às vezes vão assim, entender a palavra e vão falar, realmente eu entendo que a palavra fala para mim que eu tenho que estudar da palavra do Senhor, que eu tenho que devorar a palavra do Senhor, porque é o melhor para mim. Porque se eu quero pregar a nações, reis, é necessário que ainda profetize por muitas coisas, o versículo 11 falou, é necessário que primeiramente você tenha conhecimento sobre a palavra. Porque não podemos ter o conhecimento do homem. Eu observei isso, que pessoas elas estavam começando a vir à igreja e começando a trazer palavras que não eram de Deus. E referente a Deus é o seguinte, o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus? A palavra de Deus é quando você lê a palavra e Deus te dá o entendimento. Você entende aquilo que vem de Deus. Deus te dá entendimento. Entendimento do homem é quando eu procuro saber o que o homem disse para eu também levar à igreja. Então a gente tem esses dois pensamentos também. E aí vem o segundo homem. O segundo homem é, eu recebi a palavra. Eu estou ouvindo, você está ouvindo. Só que aí a palavra fala para mim, praticai tudo aquilo que você tem ouvido e vistes. Vai lá e pratica. Aí beleza, vou fazer isso? Não vou. Se tornou amarga para você. Entendeu? Aí a gente pode trazer também reflexões e momentos também sobre a pedra de tropeço. Porque para muitos Jesus é pedra de tropeço. Para muitos, tá? Por que Jesus é pedra de tropeço quando ele fala, eu sou a pedra de tropeço? Porque para muitas pessoas Jesus é como se fosse uma pedra no sapato, é uma pedra grande de qual eu não consigo passar. Então para muitas pessoas Jesus é assim. Para muitas pessoas Jesus é assim. Bom, aí vem a pergunta, para você, como Jesus é? É a pedra de tropeço para você? Porque se for a pedra de tropeço para você, e às vezes você fala, não é para mim, Jesus não é pedra de tropeço para mim. Se não, observe atentamente aquilo que você tem feito ainda hoje, conforme você tem feito na sua vida, porque a nossa vida, ela se baseia a partir do momento que a gente se denomina cristão, não crente, mas sim cristão, se denomina cristão pela palavra do Senhor, os nossos caminhos, as nossas atitudes têm que se basear também em Deus. Então não tem que se basear no homem, e sim em Deus. Então vigie nessa questão. A pedra de tropeço para você é o quê? Jesus ou não? Ah, Jesus não é. Então tudo aquilo que Deus fala, Jesus fala, você faz, sem nenhum questionamento. Então você tem que ver essa questão. Tá? É muito bom quando Jesus não é a pedra de tropeço nossa, e sim a nossa pedra verdadeira, a nossa rocha fiel. Sim, isso. Né? E aí vai falando para nós, continua falando a palavra do Senhor também. Tomei o livrinho da mão do anjo e eu devorei, e a minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então não deixe a palavra do Senhor ficar assim com você. Tá? No primeiro instante, no primeiro momento, no primeiro instante, você recebe a palavra com maior alegria. Maior amor, querendo fazer a palavra do Senhor, querendo louvar. Venho mais à igreja, começa a vir. Só que começa a vir as dificuldades. Aí você começa a vir as dificuldades. Vem dificuldade ali, vem dificuldade de cá. Aí você fala, meu dia está se tornando amargo. Porque a palavra do Senhor fala para eu crer nele. Eu crer no Senhor. Só que o problema das pessoas hoje em dia é que vê a vida delas como tudo bênção. Que elas querem ter a vida dela como bênção. Sempre bênçãos. Tá? Sempre bênçãos. Olha, bênçãos. A vida da gente já é cheia de bênçãos. O problema de nós é que nós queremos bênçãos materiais. Casa, carro, inclusive um momento estável também no nosso meio. Só que Deus, Ele te proporciona isso, sim, mas o melhor da vida não é isso. O melhor da sua vida é ter Deus. É o melhor que a gente tem. E algo que Deus tem falado para nós muito é sobre Deus ser limitante. O que é Deus limitante? O que é isso, ser Deus limitante? É Deus pôr limite. Então, eu conheço pessoas que são cristãs até o ponto ela não tem limite em nada. E não são cristãs. Cristãos de nome, né? Cristãos de nome. Pessoas que são cristãos de nome falam que é cristão, porém o limite não tem. Mas Deus põe limite em tudo. Deus põe um limite em você, põe um limite em mim. Sabe aquele versículo que tudo eu posso, mas nem tudo me convém? Então é isso. Deus ele põe um limite em mim. Eu posso fazer isso? Posso, porém eu não quero. Por quê? Porque Deus falou para mim que aquilo não é chegado aos olhos dele. E eu quero ser fiel a ele. Então não vou fazer. Tá? Firme no Senhor. Continua firme no Senhor. E aí você vai continuar sendo bem aí. Aí continua dizendo.
Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, de línguas e reis. Para que é necessário que a gente saia lá para falar a palavra do Senhor, qualquer lugar, é necessário que antes o que aconteça conosco? Que nós lá no versículo 9, devoremos o livrinho, devoremos a Bíblia. Você acha que você entrou na igreja apenas por entrar na igreja? Para ser membro da igreja? Para ser ali um porteiro da igreja? Para ficar ali na porta? Para servir água para os irmãos? Você acha que você entrou na igreja só para isso? Você entrou na igreja para falar de Deus. Então você entrou na igreja para falar dele. Então você tem que falar dele. Tá? É isso que eu falo para os colegas meus que começaram a ser novos, começaram agora novos, se converteram agora também, é que nós entramos na igreja com um propósito. O propósito da gente não é um propósito de ficar lá apenas no banco adorando o Senhor de domingo e domingo somente. Não. É de ficar lá na igreja, sim, mas também lá fora você falar da palavra do Senhor. Qual que é o verdadeiro sentido da vida? Adorar a Deus. Adorar a Deus, como é que nós adoramos a Deus? Falando dele para as outras pessoas. Onde nós temos testificado do amor do Senhor para muitas pessoas. E falamos dele por aí, pelas pessoas aí. Então falar de Deus, é isso que é o seu trabalho. Você entrou na igreja? Sim, fale de Deus. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é falar de Deus para qualquer pessoa. Aí fala, é necessário que ainda profetize, ou seja, fale a palavra a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Fale a palavra para todos. Tá? Fale a palavra para todas as pessoas. É necessário que você examine as escrituras, é necessário que você leia. Só que não faça como muitas pessoas que eu vi fazendo. Entram na igreja, acham que entrar na igreja já tem aquele chamado que eu já posso levar a palavra para qualquer um, e aí eu posso sair da igreja e já levar a palavra. Não, tá? Não é assim. Porque Deus ele tem algo aqui com você, o qual nenhuma igreja prega, nenhuma igreja fala, pelo que eu observo, nenhuma pessoa fala, que é o processo entre você e Deus. O processo entre você e Deus é um processo que só você e ele sabem. Eu não sei, minha mãe também não vai saber, ninguém sabe. Só você e Deus vai saber. O processo é aquele processo de querer Deus, para levar a palavra lá para outras pessoas. É o processo disso aqui, ó, de ler. Esse é o processo entre você e Deus. Tá? Então, a igreja não está acostumada, não prega, não fala sobre isso. O processo que é verdadeiramente se tornar um cristão. E o processo é doloroso, é difícil. Sabe por que eu falo doloroso? Não falo doloroso em doença, em morte, mas sim doloroso em prazeres, em querer fazer, porém Deus fala, não faça, não pode. Às vezes a gente querer sair, Deus fala, se você sair, você sabe que aquilo não é o melhor para você. O melhor é aqui. Tá demorando, mas olha, é bem melhor aqui. Tá? Então, isso é o melhor, o processo com Deus. Então eu conheço pessoas, muitas pessoas, que acham que porque está na igreja há 1, 2 anos, 3, até mesmo 4, acham que o processo deles já terminaram ali. E na verdade, irmão, não. O processo da gente, só Deus sabe quando Deus fala. Só Deus sabe quando Ele fala para nós, ei, começa a pregar para as pessoas. Tá? Isso é importante. Que Deus ele fez se lembrar agora sobre a questão de preparação, processo, situação. Elias, né, para que você que não conhece Elias foi um homem, o qual ele foi fielmente a Deus, o qual ele não viu a morte e foi trasladado ao céu. Só que Elias ele foi usado por Deus apenas uma vez. Engraçado que muitas pessoas foram usadas por Deus e mesmo assim ele morreu, não foi levado ao céu, não viu a morte, né? Não foi levado ao céu, morreram. Interessante, né? E Elias ele foi usado apenas uma vez, foi quando caiu o fogo do céu lá no Carmelo. Ele foi usado durante a vida dele, ele foi preparado. Isso que nós estamos falando sobre preparação. A preparação, o processo dele foi durante a vida inteira dele, para Deus usar ele uma vez. Então, muitas das vezes a gente quer ser preparado durante um dia para que Deus use a gente a vida toda. E com Deus não é assim. Os nossos planos não são os planos de Deus. E as nossas metas não são as metas de Deus. Então, os nossos trabalhos também não são os nossos. Os nossos trabalhos não são trabalhos de Deus. Então, não é assim. Deus, me prepara aqui agora, hoje, na presença do Senhor. Porque a nossa oração é assim. Deus, me prepara, me fortifica. Para que eu venha levar a palavra do Senhor para essa pessoa. Me prepara. Só que Deus, Ele está querendo que você prepare-se todos os dias, para quando o Senhor falar, ei, levanta-te, saia de onde você está e prega essa cidade, prega a esse povo. Foi isso que Deus fez com Elias, né? Fizeram isso com Elias, fizeram isso com João Batista. João Batista foi preparado durante
a vida dele toda também. Sabe quantas vezes ele foi usado? Durante 6 meses. 6 meses ele foi usado. Depois de 6 meses ele morreu. Aí nós temos aí também Abraão. Abraão foi usado a vida inteira dele? Não, porque até o ponto ele não conhecia Deus. Só que Deus mandou. Só quando ele conheceu Deus, foi uma única vez. Uma única vez. No momento que ele conheceu Deus, uma única vez, Deus falou, saia do meio da parentela. Ele saiu. Ele foi, ele ouviu a Deus e foi. O momento da gente, o processo da gente é isso. É quando Deus falar, ei, saia, levanta-te e vai. É a gente querer ir. Só que Deus, ele tem o trabalho da gente, somente eu e Deus. Somente você e Deus. É somente vocês dois. É somente você e Deus. Mateus 6,6 fala sobre isso. Você e Deus. Quando você orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ah, não tenho porta no meu quarto, mas vai lá pro seu quarto e ora lá. Somente você ora teu pai em secreto e seu pai te recompensará publicamente também. Tá? Te recompensará. Porque Deus, ele faz dessa maneira. Ele quer que você fale com ele. Então fala com ele. Tá? Fala com ele. E é muito bom quando a gente fala com Deus, somente a gente. Parecemos meio louco, como muitas pessoas dizem. Parece louco falando sozinho. Porque a todo momento que nós estamos sozinhos, a gente quer falar com Deus. Porque a gente sente falta. Né? Porque a gente se sente vazio quando a gente não começa a falar com Deus. A gente sente falta, a gente precisa falar. E a gente fala. Então, pelo menos eu, na minha parte, sou assim. Né? Então isso, irmãos, é bom. Tá? E é uma palavra que eu quero trazer de Apocalipse. Acabou que isso foi para muitas áreas, mas é uma palavra, ela tem um tema só. Que é devora, ou seja, leia da palavra do Senhor. Por quê? Por que temos que ler? Aí você pergunta, né? Para que temos que ler? Sendo que, bom, eu já sendo cristão já está ótimo, mas o Senhor diz que as obras sem fé é morta. E a fé também sem obras é morta. Então, quando nós temos a obra, nós temos que ter obras também para entrarmos no reino do céu. As obras não é igual ao serviço. Quanto mais tempo eu fico no serviço, mais benefício eu tenho. Não é assim. Quanto mais obras eu tenho, mais benefício eu tenho de entrar no reino do céu. Não é assim. O que Deus, ele quer de você? Coração puro. Tá? Que você seja realmente puro a Ele. Que pregue da maior pureza possível a Ele. Porque Deus, ele quer um coração limpo e puro. Davi era assim. Davi, tudo que ele falava sobre Deus era puro. Porque era de coração. Ele queria realmente falar aquilo de Deus. E ele colocou Deus em todos os seus momentos. Tá? Todos os seus momentos. Por isso que ele foi tanto abençoado. A palavra do Senhor fala para nós sobre isso. Então, por que nós devemos ler a palavra? Para que Deus venha nos fortificar e que nós não sejamos enganados. A palavra do Senhor fala sobre os bereanos, lá Paulo, quando ele vai lá para Bereia. Aí ele começa a pregar do Senhor. Só que aí, os irmãos, só que antes dele começar a pregar do Senhor, ele observa que os irmãos estão tudo loucos. Estão tudo ali, ó, tudo desengonçado. Não estão sabendo onde está. Não estão sabendo onde está, o que Paulo estava falando. Aí Paulo fala assim, irmãos, pegue aí, cada um tem as escrituras. Pega as escrituras e começa a ler comigo. Foi aí que surgiu o momento de nós termos, os bereanos surgiram daí da Bereia. Foi daí que surgiram onde, irmãos, pega a sua Bíblia, vamos ler comigo. Para você testificar tudo aquilo que eu estou lendo, está aqui. É por isso de onde surgiu isso. Porque nós não seremos enganados. Quando a gente lê, o que eu estou lendo é o que você também está vendo aí, que você está lendo. Para que você não seja enganado. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela é bem simples, porém ela é algo que ela é corta, né? Ela é algo que ela é bem profunda. Não é simples, porém Deus, ele fala para você ir até Ele, algo que é simples. Para poucas pessoas é simples, mas para muitos é difícil, né? Mas continua pregando do Senhor, continua indo à casa de Deus, continua fortalecendo você na fé do Senhor, porque você fortalecendo, você indo à casa de Deus, você se torna uma pessoa diferente. E as pessoas que estão ao seu lado também se tornarão diferentes. Então, a sua ambiência, o ambiente onde você está se tornará diferente, a sua casa, o seu serviço, o seu trabalho, tudo se tornará diferente. Então, comece a servir o Senhor. Devora do livro que você tem em casa, devora da palavra do Senhor, leia da palavra do Senhor, medite dia e noite. O prazer nosso do cristão, qual é o prazer do cristão? O prazer do cristão é servir o Senhor, quanto de dia, quanto de noite. Qual é o prazer do ímpio? O prazer do ímpio é ter prazer. Mas prazer em quê? Em festas, bebedices e outras coisas, muitas outras coisas. Esse é o prazer do ímpio. O prazer do cristão é o Senhor. Amém?
Então eu agradeço a grande oportunidade, tá? Foi muito bom a palavra de hoje, tá? E que nós vamos então falar a palavra novamente aí. E olha, vamos lançar um vídeo, um pouquinho, um minuto. A gente visitou um irmão e foi maravilhoso, eu gostei. E é onde a gente conhecemos mais duas pessoas, quatro, né? 4 pessoas também, maravilhosas para o reino de Deus também. E foi uma alegria. Louvamos e agradecemos ao Senhor, e isso é bom. A palavra fala para nós que algo bom e suave é que os irmãos vivam em união. Louvemos ao Senhor, tanto em união, seja qualquer igreja. Ore ao Senhor, louve ao Senhor. Isso foi bom. Então eu gostaria de participar com os irmãos também, compartilhar com os irmãos essa parte também. Tá bom? No próximo videozinho ou no shorts. Fica aí de olho. Tá bom? Então, obrigado. Agradeço. Deus abençoe a vida de vocês. E se qualquer coisa, pode escrever algum comentário que a gente está aqui para conversar. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. E que Deus seja na vida de todos vocês. Amém? Agradeço a oportunidade.